Pessoal, boa noite. Vamos então para mais uma aula aí de programação em C. O plano de hoje vai ser eu dar alguns exemplos para vocês sobre como resolver os exercícios dessa lista aqui, ó. Exercício de fixação de 30/4 a 14/5, que eu publiquei para vocês há um tempinho atrás. E eles falam sobre... Aqui está o exercício. E eles falam sobre scanf e também sobre operadores e também sobre condicionais, if, else, if. Então, como de costume, eu não vou resolver esse exercício para vocês, mas em vez disso eu vou fazer alguns exercícios bem parecidos aí para dar de exemplo. Então, o primeiro exemplo vai ser similar a esse daqui, onde eu pedi para vocês calcularem área e perímetro de um retângulo. Só que em vez disso, eu vou fazer um exercício onde nós vamos calcular o diâmetro de uma circunferência, além também da área e perímetro da circunferência. Então, relembrando, abre o Codeblox, vem aqui em Arquivo, Novo, Arquivo em branco, salva o arquivo. Então, apertando o disquetinho aqui para salvar o arquivo, e eu vou salvar esse arquivo aqui numa pasta da nossa aula 4, eu vou chamar de exemplo 1 if, formato C, lembre-se de manter o formato C. O intuito de fazer isso é que depois que você salva, ele passa a reconhecer com cores. Fica mais fácil de tu ver o que está acontecendo. Ó. Include stdio.h. Essa aqui é a nossa biblioteca básica aí que a gente vai utilizar toda vez que a gente precisar imprimir na tela ou coletar do teclado alguma informação. Só relembrando, a gente já usou bastante vezes essa biblioteca. Então, o objetivo desse exercício vai ser o de perguntar, usando o scanf, o raio da circunferência e calcular o diâmetro, a área e o perímetro. Eu vou colocar aqui para quebrar a linha, para ficar mais fácil de vocês enxergarem o que está acontecendo, para não aparecer o scroll. Isso vocês podem fazer aqui em Editor Tweaks, Word Wrap. Ó, agora a linha 1, ela tem o espaço de 2 linhas aqui no editor. Se eu aumentar a fonte mais ainda, ela pode ficar com 3 linhas. Na verdade, chegou no máximo aqui, então nesse caso não vai chegar a dar 3 linhas, mas poderia. O plano é que vocês sempre levem em conta que a numeração da linha é o que vale do ponto de vista do compilador. Então, se você der um Enter, vai aparecer uma nova linha. Aí o compilador entende que tem uma nova linha. Isso é interessante quando a gente estiver fazendo um printf, por exemplo, vocês vão ver daqui a pouco, que não dá para simplesmente descer uma linha dentro do printf. Então, atentem para o número da linha. Nos meus exemplos que eu faço no vídeo, se não couber na linha e ir para a próxima, então a numeração vai ser a mesma. Aqui ó, vai ficar linha 1 e a próxima vai continuar sendo linha 1, porque na verdade é uma linha que é comprida demais para caber na tela. Então vamos lá. Para eu perguntar como eu vou fazer
Da mesma forma que foi feito antes, lá nas aulas anteriores no material de scanf. Então, vou criar a minha função principal. E dentro da minha função principal, eu vou criar uma variável que vai ser o meu raio. Essa variável vai ser do tipo double, porque eu quero que o meu círculo tenha um raio que pode ter vírgula. E também porque, como a gente está tratando de círculo, necessariamente os resultados não vão dar número exato. A gente vai precisar fazer cálculos com o π, número π, que não é um número inteiro. Então, double, raio. Próximo passo, eu vou perguntar. Digite o raio da circunferência. Desce uma linha e dá um espacinho ali para aparecer esse gráfico na hora de perguntar a informação. Ponto e vírgula no final da linha sempre. E agora nós vamos efetivamente coletar o valor com o scanf, como a gente fez na aula passada. Scanf. Raio é uma variável tipo double, então vai ser %LF, vírgula, ampersand, raio. Agora nós temos a informação, nós podemos imprimir o resultado. Aí vai ser simples, na verdade, porque eu só imprimir printf, diâmetro, resultante, dois pontos. Eu vou botar um tab aqui para ficar alinhado, %.3f. Desce uma linha. Área resultante, dois pontos barra t, %.3f também. Lembrando que %.3f significa que o meu número é do tipo ponto flutuante. Pode ser um float ou um double. No printf, o f serve tanto para o float quanto para o double. E o ponto 3 serve para dizer que eu quero 3 casas depois da vírgula nesse número, em vez de 6, que é o que vem por padrão. Área resultante, desce uma linha e perímetro resultante, dois pontos barra t. Presta atenção no detalhe que isso tudo está dentro da linha 8, eu não pulei uma linha, ela só não coube na tela. %.3f, de novo, e desce mais uma linha. Agora nós temos aqui um printf onde o primeiro campo vai escrever diâmetro resultante e um valor, depois área resultante, segundo valor, depois perímetro resultante, terceiro valor. Aí eu preciso colocar aqui quais são os valores, os cálculos que eu vou fazer para chegar naqueles valores. Então, o primeiro argumento que eu vou ter depois dessa vírgula vai ser o diâmetro, que vai ser raio vezes 2, vírgula. Próximo argumento vai ser π vezes raio ao quadrado, que vai ser o cálculo de área. E aí nós temos dois problemas. Primeiro, nós não temos o valor de π no programa, a linguagem não vem com π
por padrão de fábrica, digamos assim. E nós também não temos uma forma de fazer cálculo de potência elevada ao quadrado. Não vimos isso até o momento. Para esse caso específico, a gente vai fazer assim, facilitar a nossa vida. Definir o valor de π. Aqui em cima, lá no começo do programa, eu vou colocar um define. Lembrem que define é para criar uma constante, um valor que não muda. Eu vou chamar de π maiúsculo e o valor dele vai ser 3.1415926535897. Lembre-se que define não pode pôr ponto e vírgula no final. Agora aqui eu vou usar π maiúsculo, já que eu defini ele maiúsculo, π vezes raio ao quadrado. Raio ao quadrado é simplesmente raio vezes raio. E, por fim, para encontrar o perímetro vai ser 2 vezes π vezes raio. Dá um ponto e vírgula. E vamos ver como é que ficou esse resultado. Volta para rodar o programa. Ele perguntou o raio da circunferência com um detalhe. Lembre-se que até o momento nós não fizemos nenhum programa que tivesse acentuação. E agora a gente percebeu que circunferência veio com a acentuação incorreta. Vamos ver se a lógica executa o que a gente pede. Se o nosso raio for 10, o diâmetro resultante é 20, a área é 314 e o perímetro é 62. Está correto, com o porém de que todas as acentuações estão aparecendo de forma inadequada. Então, agora nós precisamos descobrir o que a gente faz para resolver o problema da acentuação. Para concluir esse nosso primeiro exercício. Então, acentuação a gente pode fazer utilizando uma biblioteca nova, que vai ser a locale.h, escreve assim, locale. Essa é a biblioteca, locale.h. Ela inclui funções relacionadas à localização do seu programa. Isso envolve acentuação, isso envolve pontuação numérica, isso envolve coisas desse tipo. Então, incluir essa biblioteca por si só não significa que você está utilizando ela para nada. Você precisa definir uma função que faça uso dela, para daí sim você começar a efetivamente causar o efeito que a gente quer extrair dela, que é o de possibilitar a acentuação. E aí, para que a acentuação funcione, você vai fazer o seguinte. No começo do teu programa, dentro da função main, a primeira coisa que você vai fazer é rodar a função set locale, assim. E dentro coloca maiúsculo lc underline all, vírgula, abre aspas, fecha aspas, ponto e vírgula. Isso é tudo que você precisa para possibilitar a acentuação. Feito isso, então, inclui a biblioteca e coloca a função lá no começo do teu programa. Vamos rodar para ver o que acontece. Ele não encontrou o setLocale, provavelmente eu escrevi errado. Assim, o L é minúsculo. Tomem o cuidado, então, de garantir que o nome está escrito corretamente. Bota para rodar de novo. Agora tá certinho.
Digite o raio da circunferência. Temos o acento aqui funcionando corretamente. 5. Diâmetro é 10, área é 78, perímetro é 31,4. Percebam que quando você define a localização, você também muda a pontuação, que agora passa a ter vírgula em vez de ponto. Da mesma forma, na hora de executar o programa, você pode preencher colocando, por exemplo, 3,5. E aí funciona certinho, o diâmetro é o dobro, então é 7. Área e perímetro. Portanto, quando você utiliza a localização, você passa a ter a pontuação de vírgula e ponto no nosso padrão, só que com o detalhe de que isso só vale na execução do teu programa. Quando você estiver editando o seu programa, ele continua utilizando ponto. Aqui, ó, o pi, por exemplo, é 3.141, ele não pode ser vírgula. Então lembre-se que no código-fonte sempre vai ser o padrão americano, sempre vai ser ponto para separador decimal. Só que quando você utiliza o set locale aqui para permitir a acentuação no padrão brasileiro, na verdade, todo o seu programa, quando está em execução, passa a operar dentro do padrão brasileiro. Então ele aceita acentos e ele utiliza vírgula como separador decimal. Isso é tudo para o primeiro exercício. Daqui a pouco a gente vai para a próxima aula, onde eu vou apresentar mais um exemplo para vocês. Até mais.